Bom, nesse vídeo agora nós vamos trabalhar então com a parte de rotacionar e movimentar o objeto dentro do EdCAM, né? Porque quando a gente faz algum desenho, se a gente não desenhar o objeto conforme foi mostrado num vídeo anterior, esse objeto vai aparecer para nós no EdCAM com o CPL fora de posição. Então, para nós colocar o CPL na posição que nós desejamos para fazer depois o zero máquina, né, o zero peça para nós fazer a usinagem, se nós não desenharmos de forma correta, ele vai ficar fora. Então eu preciso movimentar ou rotacionar esse objeto para que ele venha para a posição que nós desejamos. Então para isso, tem esse material que eu elaborei, que ele vai trazer para nós aqui todo o passo a passo sobre como eu faço para primeiro rotacionar o objeto, depois movimentar o objeto, né? Então traz aqui uma informação de que o objeto vai aparecer para nós com o CPL num determinado lugar, que é a setinha verde, vermelha e azul. E se nós quisermos rotacionar esse objeto, né, ou movimentar esse objeto para trazer o CPL para uma outra posição, eu tenho aqui um passo a passo, através dessa apostila aqui, que eu consigo fazer esse procedimento aí. Nesse caso eu estou demonstrando em cima da peça do arquivo 1 que nós trabalhamos na outra aula. E aí o nosso objetivo é fazer o quê? Fazer com que o CPL, que está lá embaixo, venha parar aqui na face superior e no canto da peça, certo? Então nós vamos fazer esse procedimento dessa forma aí. Então ali primeiro é rotacionar, e aí agora depois vem o procedimento de movimentar, ó, certo? Então tá todo aí o passo a passo, o que eu tenho que clicar, onde eu tenho que clicar e assim por diante. Mas vamos fazer o seguinte, vamos executar isso então dentro do software para nós enxergar esse procedimento. Eu tenho aqui o desenho do arquivo 1, então dá para nós enxergarmos que ele tem um furo redondo na parte inferior e eu tenho um furo sextavado na parte superior. Então eu preciso usinar um lado e preciso usinar o outro lado. Como é que eu faço para fazer isso dentro do procedimento de EdCAM, nesse caso? Então eu já abri aqui o componente. Reparem que o objeto está aqui com o CPL na face superior, né? Se eu colocar aqui de topo, por exemplo, ó, vai aparecer face superior, isométrico aparece face superior, e eu quero trazer esse objeto agora, o CPL, para outra face, para mim fazer a usinagem inversa dessa peça. Então, nós vamos fazer o procedimento agora, tá? Para isso, nós temos o comando aqui no meio da barra de ferramentas de sólido, né? Que é um comando, ó, primeiro, translate, que é o transladar ou movimentar, o rotate, que é o rotacionar o objeto, e um outro que é o scale, se eu quiser ampliar, por exemplo, meu objeto. Nós vamos começar usando agora o rotate. Então, rotate. Um detalhe que nós precisamos cuidar aqui na hora que nós formos rotacionar o nosso objeto é sobre qual eixo nós vamos rotacionar. Lembrando que o eixo vermelho é o eixo X, eixo verde é o eixo Y e o eixo azul é o eixo Z. Se nós rotacionarmos em torno do eixo Z, por exemplo, o nosso objeto vai rotacionar desta maneira que eu estou fazendo com o mouse aqui e vai ficar na mesma posição. Então, rotacionar em torno do eixo Z para esse objeto não nos interessa, não serve, né? Porque ele vai ficar na mesma posição com o CPL. Então, nós podemos usar qualquer um dos outros dois eixos, tanto X quanto Y, para fazer esse movimento. Então, vou colocar aqui que eu quero rotacionar agora em torno do eixo X e eu vou escolher o grau que eu quero movimentar isso. Como esse objeto eu preciso virar ele em 180 graus, virar ele de ponta cabeça, então eu vou colocar aqui o grau de 180 e vou clicar em OK. Agora ele pede para nós selecionar o centro de rotação. Então eu vou com o mouse sobre o CPL, que é o centro de rotação para nós, seleciono o CPL e ele pede agora para nós selecionar as entidades que nós queremos movimentar. No nosso caso, nós queremos movimentar toda a peça. Então eu clico sobre a peça e clico em OK. Olha lá. Se eu colocar aqui agora de topo, ó, aparece sextavado agora. Se eu colocar em isométrico, aparece sextavado agora para mim com face inicial. Porém, o CPL ficou na parte inferior da nossa peça. E para isso, nós precisamos fazer agora o processo de movimentação do CPL, certo? Para nós movimentarmos o CPL, nós temos a ferramenta na mesma posição que nós tínhamos o rotacionar,
Então, aqui na setinha tem o Translate. Então, transladar, movimentar. Vou escolher agora sobre qual eixo eu quero transladar meu objeto. Se eu olhar o meu desenho, ó, qual é o eixo que eu posso transladar a minha peça? Eu tenho que fazer o que com ela? Eu tenho que trazer ela, a peça, né, o que se move é a peça e não o CPL. Eu tenho que trazer a face da peça lá de cima, aqui no CPL. Então, o eixo que está apontando para mim que eu tenho que fazer o movimento transladar é o eixo Z. Então, eu vou movimentar agora essa peça no eixo Z. A setinha está apontando para cima. Então, tudo que for da setinha ou do CPL para cima é positivo. Tudo que for do CPL para baixo é negativo ou é coordenada negativa. E eu quero movimentar, eu quero levar essa face de baixo numa coordenada negativa para baixo. Então, nós vamos colocar aqui agora que vai ser uma coordenada de menos 50 para Z, que é a altura da peça. Vamos clicar em OK. E aí ele pede para nós selecionarmos as entidades que nós vamos fazer a movimentação. Clico no objeto e clico em OK. Olha lá, já veio na posição que nós queríamos, certo? Mas vamos avançar um pouquinho mais e vamos dizer que nós queremos trazer agora esse CPL, esse zero peça, aqui no canto. Por quê? Porque facilita o nosso processo de zeramento máquina, vamos pensar assim, né? Então, para nós fazermos isso, vou deixar meu objeto já aqui na vista de topo. Olha lá, quais são os eixos que eu tenho que movimentar nesse caso? É o eixo X, seta vermelha, e é o eixo Y, seta verde. Se eu quero movimentar a peça, esse canto, trazer para o lado direito, então eu estou indo na direção positiva de X. Se eu quero trazer esse canto para cima, olha lá a seta apontando para cima, então eu estou indo numa coordenada positiva de Y. Então eu movimento agora esse objeto nas coordenadas positivas, tanto para X quanto para Y. Então vou pegar o comando novamente, transladar, vou selecionar agora os eixos X. Essa peça tem 180 de largura, de comprimento, então metade disso é 90, e ela tem 120 de profundidade, ou de largura, vamos pensar assim, né? Então, valor de 60. Os dois são positivos, vou clicar em OK, vou selecionar a peça. Vamos virar ela para ficar mais visível. Selecionar a peça. Aqui, OK. Olha lá. Bem certinho no canto. Certo? E aí, a partir daqui, nós procedemos da mesma maneira que nós fizemos com o lado inverso, com a parte anterior. Que é o que? A partir desse momento aqui, encontrar as características, criar o bruto, e aí sim, depois, migrar lá para o processo de manufatura. Certo? Então é isso, esse vídeo é bem curto, é só para nós explicarmos esses dois procedimentos aí. E qualquer dúvida aí eu fico à disposição.